Esse é um cápsula e nós vamos falar agora sobre a preocupação da imprensa. Olha a preocupação da imprensa. Exploração política do irmão do Lula nas fraudes do INSS vira preocupação com o Planalto e petistas reagem. Ou seja, o problema não é o irmão do Lula ter roubado os aposentados, não. O problema é que a direita vai explorar isso politicamente, o irmão do Lula, olha só que coisa. E eu já expliquei para vocês que ele não é só mais um sindicato no meio de tantos, não. Ele está na raiz dessa história toda, né? Como bem lembrou aqui o Cláudio Dantas, o sindicato do irmão do Lula, foi o pessoal que foi lá no início do governo Lula, aqui no 30 de janeiro de 2023, entregou uma carta para o Carlos Lupe, lá do Ministério da Previdência, solicitando, entre outras coisas, que o fim dos bloqueios dos benefícios concedidos a partir de 2019. Ou seja, o sindicato do irmão do Lula não é só mais um no meio de todos, ele é quem começou essa lambança toda, né? E agora, você sabe que ele foi poupado, né? O sindicato do irmão do Lula não está entre os investigados. Ele foi apontado na primeira investigação da PF, mas deram um jeito de dizer que não, esse aqui não vamos investigar, esse aqui não. Ele está de fora dessa investigação. Por quê? Qual a lógica disso? A gente vai ver aqui que eles não têm nenhuma explicação para isso. Retiraram porque não querem chegar no Lula, né? Então eu diria que o PT tem muito medo mesmo de ser uma exploração política do irmão do Lula, porque seria extremamente justo. Por que não responde então, Lula? Bota o seu irmão na cadeia. Fala que o seu irmão é irmão do Bolsonaro, na verdade não é assim que você fala tudo, que o triplex não é seu, o sítio de Atibaia não é seu, o irmão não é meu também não, é irmão do Bolsonaro, não sei o que lá. Fala alguma coisa aí, cara. Essa notícia foi sugerida por Daniel Picotinho, Consciência Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Cara, é muita cara de pau, bicho. Olha a preocupação deles aqui, não, que é a exploração política do irmão do... Caraca, o cara tava roubando aposentado, bicho. Aposentado pobre, aposentado que ganha pouco, aposentado que muitas vezes não sabe usar coisa de tecnologia, às vezes não sabe nem ler direito, não tem óculos para ler direito e coisa e tal, tava roubando aposentado. E o problema é que a oposição vai apontar isso, que o irmão do Lula estava no meio dessa confusão de roubo do aposentado, né? Olha como é que é, como que a Folha de São Paulo tem coragem de falar de exploração política, tem que falar da exploração do irmão do Lula em cima dos aposentados. Isso sim é uma exploração, é um roubo efetivo, né? O fato da oposição estar apontando isso é o que se espera da oposição, é o mínimo que se espera da oposição, né? Olha só a linguagem toda aqui do negócio aqui, ó. A exploração política da imagem do irmão mais velho de Lula é alvo de preocupação de integrantes do governo do PT. Deveria ser preocupação mesmo, porque o que eu falo para vocês, isso bota o Lula dentro dessa confusão toda. Não tem como sair disso. Por quê? Porque lembra, tem esse outro detalhe também. Quando o sindicato do irmão do Lula entregou essa carta aqui para o Carlos Lupe está aqui, ó. Isso aqui é início de janeiro de 2023, comecinho do governo Lula. Esse cara aqui era o presidente, era João Inocente o nome dele. Era o presidente do sindicato do irmão do Lula naquela época. Mas nesse momento aqui o irmão do Lula não trabalhava no sindicato, sabe o que aconteceu? O Lula pediu. O pessoal da Força Sindical, bota o meu irmão, arruma um emprego pro meu irmão, que meu irmão tá precisando de um emprego. O que o cara do sindicato do irmão do Lula fez? Imediatamente botou o irmão do Lula no sindicato. E o que o Lula fez? Acatou a cartinha que eles mandaram aqui. Ou seja, isso faz a ligação direta da corrupção de um lado pro outro. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Ou seja, o Lula favoreceu uma entidade para ela dar dinheiro pro irmão dele, para contratar o irmão dele, né? Ou seja, o irmão do Lula nessa história, ele não é... Eles vão entender aqui que não, que é só mais um caso que estava ali por um acaso, uma das entidades do sindicato, que ele é só o vice-presidente. Olha só, não tem mais de um vice-presidente, é só um vice-presidente, tá? O irmão do Lula assumiu o controle do sindicato várias vezes. Sempre que o presidente do sindicato está viajando, está com algum problema, o irmão do Lula assume o sindicato. Só tem um vice-presidente. É um cara central, toma as decisões ali e foi colocado ali pelo Lula. O Lula pediu para a força sindical colocar o irmão dele neste sindicato. Então repara qual que é o problema. É por isso que eles não estão investigando esse sindicato, porque, porra, vai chegar direto no Lula, né? Aqui, ó. José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, é vice-presidente do Sindinap, entidade investigada no esquema de desconto irregular de benefício do INSS. O nome de Frei Chico passou a figurar em grupos de mensagem de direita. A culpa é da direita. Não, que o Frei Chico é a segunda alma mais honesta do Brasil depois do Lula, né?
O problema é que a direita fica falando, caralho, o cara tava roubando aposentado, meu amigo. Roubando aposentado. E vocês vêm me falar que, ai, não, porque é a direita que tá apontando isso aqui, ó. Numa tentativa de abalar a avaliação de Lula. Não, numa tentativa de expor o absurdo que é ter uma porcaria de um presidente pinguço, corrupto como Lula. É isso que a gente está falando. É um absurdo mesmo, né? A ameaça do uso político desencadeou uma operação discreta em defesa do Frei Chico. Eu tô vendo. O que vocês estão escrevendo aqui, a Kátia Seabra está fazendo parte dessa operação discreta de tentar passar pano pro Frei Chico, né? Aqui, ó. Sob a supervisão de ao menos um integrante do governo, um assessor petista passou a discutir com ele um roteiro para apresentação de sua defesa em Brasília, enquanto um amigo do presidente recomendou que ele viesse a público e prestasse esclarecimentos. Vamos lá, Frei Chico, eu também acho. Vai lá, dá a sua versão da coisa, explica como é que você chegou nesse sindicato, como é que você foi parar nesse sindicato que você está aí, e o que teve de vantagem para o sindicato quando você foi parar nesse sindicato aí, né? Mas, segundo o integrante do sindicato, isso foi descartado neste momento. Por quê? Porque eles viram que não tem o que falar, meu amigo. Se ele falar, ele complica mais a coisa. Olha o absurdo. Esse pessoal da Folha de São Paulo, do Globo, parece que não estão percebendo o grau de envolvimento desse irmão do Lula nessa história. Eles estão colocando que não, é só mais uma entidade que estava ali no meio das entidades que estavam ali fraudando os aposentados e coisa e tal. Não, não é. Essa é a entidade central. Lembra o que eu falei para vocês aqui, ó. Tá aqui a coluna do Cláudio Dantas, vai lá na coisa dele, tem aqui o documento aqui, ó, com o recibo na data que o Lupe recebeu no dia 30 de janeiro de 2023, início do governo Lula, um pedido do Sindinap aqui, ó, ofício Sindinap FS 03 de 2023. Pedindo aqui, ó, salientamos pelo presente que o Sindicato de Aposentados, não sei que lá, não sei que lá, possui convênio com o INSS para descontar diretamente o benefício, e não sei que lá, explica aqui, e entre os pedidos que eles fazem, isso daqui, ó, fim do bloqueio dos benefícios concedidos a partir de 2019, ou seja, lá no governo Bolsonaro, bloqueou os benefícios, ou seja, o aposentado, ele podia se associar ao Sindinap, mas depois tinha que ligar para o INSS e pedir para desbloquear o benefício. E é lógico que o sindicato não quer isso, porque fica mais difícil de roubar os velhinhos, né? O velhinho tem que ligar para o INSS para desbloquear, eles praticamente não conseguiam roubar ninguém. Eles queriam o quê? Que parasse com esse bloqueio. E o que aconteceu? O Lula acabou com o bloqueio. O Lula atendeu à demanda do sindicato. O que mais que aconteceu nesse período? O Frei Lula passou a fazer parte, o Frei Chico passou a fazer parte do sindicato do Sindinap. É o que eu estou falando para vocês, o Sindinap, esse sindicato do irmão do Lula, não é assim mais uma entidade que está no meio de tantas outras. É a entidade que começou essa roubalheira toda com um favor que ela pediu para o Lula. Olha só, eu boto o teu irmão para dentro, vou pagar um salário bom, salário de diretor. Diretor de sindicato ganha bem, tá? Não sei se vocês estão sabendo disso não, mas sindicato no Brasil, o pessoal, diretor de sindicato ganha bem pra caralho, bicho. Sindicato só é ruim para quem paga a contribuição sindical. Pro sindicalista é bom pra cacete aquela porra lá. Uns salários altos pra caramba lá. Botaram o irmão dele como vice-presidente do sindicato, deve ganhar uma boa grana lá, e só mamando a grana dos aposentados lá, tranquilinho, e com a ajuda do irmão, é lógico, né? Foi uma mão lava a outra. O Lula, o sindicato botou o irmão do Lula para dentro, o Lula foi lá e fez o que o sindicato tinha pedido, de desbloquear as coisas lá, e o que foi o que levou aquele aumento vertiginoso de descontos no INSS, né? É incrível, como a imprensa sabe disso, cara, isso aqui já tá na internet há um tempão, a imprensa já sabe disso tudo aqui, mas estão passando pano para esse troço aqui, ó. Ele pede aqui, ó, implementar instrumentos para proteção de seguradoras e não sei o que lá. Aqui tem vários pedidos que ele fez, mas o principal pedido que ele fez foi a questão do desbloqueio aqui. Era o primeiro pedido dele, né? O fim do desbloqueio dos aposentados. Aí fica a porcaria da Folha de São Paulo. Não, porque o problema... Aqui, olha só a história aqui, ó. De acordo com o TCU, o número de associados no Sindinap passou de 237 mil para 366 mil em dezembro de 2023. Em fevereiro desse ano, foram 207 mil descontos em folha para a entidade. Ou seja, subiu muito o número de associados no Sindinap. Estavam roubando mesmo. Aqui, ó, quando divulgou a lista de 12 entidades consideradas o núcleo do esquema de fraudes, a AGU informou que o recorte foi realizado pelo INSS. Aqui, ó, e esse sindicato do Lula ficou de fora. Eles falam aqui, ó, o sindicato de Lula ficou de fora da lista das associações consideradas como núcleo do esquema de fraudes da AGU. A AGU é o quê? O Bessias.
é o amigo do Lula. É lógico que ele ia tirar essa entidade de lá, né? Por que ele ia levantar essa entidade? Porque essa entidade faz o curto-circuito, liga o irmão do Lula com o Lula, dá curto-circuito esse troço, corrupção aberta. E o pessoal reclama, não, porque a direita está criticando. Caramba, tem documento aqui, cara, tá aqui o documento, aqui a foto do pessoal da Força Sindical aqui, o presidente do sindicato entregando pro Lupe o documento lá em janeiro de 2023, a assinatura da galera aqui, ó, no documento que recebeu e coisa e tal, tudo documentado. O sindicato do irmão do Lula é a peça-chave desse desconto, dessa roubalheira toda do INSS. E o pessoal, não, porque a direita tá usando isso para criticar o Lula. Cara, é um absurdo esse tipo de coisa, cara. Aqui, ó, o Cláudio Dantas, um colunista foi vítima do sindicato do irmão do Lula. Tava sendo descontado sem concordar com porcaria nenhuma de sindicato e coisa e tal. Olha o absurdo que é isso, né? E aqui, ó, sindicato do irmão do Lula vai suspender parte dos serviços de aposentados e entidades falam em demissões. Ai, tadinho do sindicato do irmão do Lula, vai ter que demitir os pinguços tudo lá que tem lá no sindicato, os pelego tudo que tem lá no sindicato, né? Porque tadinho, não tem mais como roubar aposentado agora, vocês não vão ter emprego, emprego de ladrão de aposentado ficou mais difícil com isso, né? Olha que absurdo que é esse troço. Agora, me explica como que a AGU tirou esse sindicato da investigação. Tinha que ser o foco, tinha que ser o principal sindicato investigado, o sindicato do irmão do Lula. Por que não estão investigando? Porque eles não têm defesa, tá mais do que óbvio que foi roubalheira isso. Aqui, ó, manifestação pública foi descartada nesse momento. Não tem como o cara falar alguma coisa que melhore a situação dele, só piora. Se ele falar, o pessoal vai fazer a ligação ali, ó. Ele entrou no sindicato depois, o sindicato pediu para o Lula para fazer o desbloqueio automático, aí depois que o Lula obedeceu, o sindicato botou o irmão dele para dentro. Corrupção aberta, meu amigo. Isso, o irmão do Lula é o principal responsável pela fraude do INSS. Não tem ninguém aqui tentando incriminar alguém que não tenha coisa. Tem documento, tem prova, tem evidência. E é um absurdo, é uma vergonha para a Folha de São Paulo fazer um artigo dizendo não, que estão explorando politicamente o irmão do Lula. Não, o irmão do Lula é que está explorando politicamente, não, está explorando financeiramente os aposentados.